Quando a gente vai para um laboratório, o que é importante frisar dentro de um laboratório? Se você não tem, por exemplo, uma certificação ou uma acreditação. Primeiro é ter um sistema que garanta, por exemplo, o início, o meio e o fim, ou seja, o processo de entrada, os controles de entrada, a prestação de serviço relacionado à calibração ou ensaio, e principalmente a saída, que seria um relatório, um certificado de calibração. Se esse laboratório, mesmo não tendo certificação, atende algumas especificações principais, já é um grande passo. Primeiro porque a metrologia, ela tem uma aplicação das mais diversas possíveis, né? Então já começa por aí. Um outro ponto é, para quem não é certificado, para quem não é acreditado, né, você fazer uma avaliação desse laboratório. Então, esse é um ponto que a gente começa a falar, e sempre foi crítico no Brasil, é a compra do serviço. Então, hoje, para quem é acreditado, ele sai na frente. Um outro ponto são os padrões, que são críticos também para algumas áreas, onde o conceito metrológico ele não é bem adequado, né? Então, o que acontece? Você, na hora que compra um equipamento, você faz uma calibração, ou seja, o fornecedor diz que está com um padrão que é igual ao seu. Isso não é uma calibração, é uma comparação. Por exemplo, um termômetro, ou um termohigrômetro, que muitos laboratórios têm. E o padrão dele é um termohigrômetro também, na mesma característica que o seu. Isso não é uma calibração. Isso é uma comparação de resultados. Uma outra questão vai para cada tipo de grandeza. Se eu vou para uma área elétrica, já vi alguns laboratórios que querem calibrar um multímetro com outro multímetro. São situações aí um pouco críticas no sentido de você apresentar o resultado para um cliente. Às vezes, quem compra o serviço de calibração não sabe disso. Ele quer o certificado. Está lá bonitinho o certificado, com todas as características, mas o padrão dele, às vezes, é inferior ao seu equipamento. E esse é outro ponto que eu queria dizer, que tem laboratórios que assumem esse tipo de situação. E não é de hoje. Isso já vem há longo tempo já, onde o padrão que o laboratório tem é inferior ao seu equipamento que você está mandando calibrar. Na verdade, você está calibrando o equipamento do laboratório. Então, existe muito isso, tá? Então, essa questão da compra já começa um ponto já crítico logo de cara, tá? Então, já começa por aí. Outro ponto que eu gostaria de falar, além dessa infraestrutura que tem o padrão, e principalmente a infraestrutura de controle interno, por exemplo, são as pessoas que, primeiro, prestam serviço relacionado com um tipo de atividade, seja calibração, seja ensaio, ou até mesmo uma amostragem, tá? A gente vai de uma maneira bem ampla. As pessoas hoje, alguns laboratórios ou indústrias, eles não têm, quem tem, por exemplo, a premissa de investir no seu pessoal para ser qualificado, começa a sair na frente. Tá? Então, existe uma frase que é muito típica disso daí, né? Se você acha que treinamento não é importante, imagine a ignorância. Então, na área de metrologia, o ponto fundamental é a curiosidade. Outra coisa,
Você sempre tem que estar investindo em conhecimento. Então, quando eu falo de pessoas, pessoas como um todo, o famoso chá, o famoso chá significa conhecimento, habilidade e atitude. Então, esses 3 pontos, o famoso chá, eles são fundamentais, não é nem importante o contexto, é fundamental. Porque às vezes você tem infraestrutura, tem padrão, tem alta tecnologia, mas na hora do manuseio, a pessoa não sabe nem como fazer o manuseio do equipamento. Então, primeiro, eu tenho que ter uma capacitação, conhecimento do resultado. Outro ponto, as incertezas que envolvem esse resultado, justamente para dar suporte àquele que está contratando o laboratório. Então, esse é um ponto que eu posso dizer com muita destreza, que é fundamental. Às vezes o seu resultado, você fala que o seu resultado é bom, mas seu padrão é muito ruim, ou seja, o resultado ele tem uma incerteza muito grande. O que vai contribuir principalmente para colocar um ponto que é chave, que é a regra de decisão. Às vezes você está aprovando um produto ou um equipamento ruim e às vezes rejeitando um equipamento bom, porque a sua incerteza está muito grande. Porque o seu ensaio não garante. Então são situações que envolvem o profissional que está ali, envolve o conhecimento que esse profissional tem e principalmente a habilidade de fazer com que aquele trabalho, aquela atividade garanta o resultado para o seu cliente. É isso que os clientes exigem dos laboratórios. E é justamente isso que eu trabalho junto com eles, né? É principalmente o resultado, a confiança. E principalmente, se está reprovado o equipamento do seu cliente, é demonstrar o porquê que está reprovado. É saber isso. E às vezes você está no laboratório, que está longe do cliente, e às vezes você está em loco. E esse in loco, às vezes, é muito mais importante porque ele está vendo ali que está reprovado. Está vendo ali que o seu equipamento não atende às especificações contratadas. Então já começa esse ponto. Então a pessoa, o profissional, tem essa demanda. Pensando nisso, a Bend tem um processo aí de certificação de metrologista. Essa certificação de metrologista foi baseado aí no desenvolvimento de uma comissão de estudo, que é a norma ABNT NBR 16781. Ela é de 2019 e coloca várias questões referentes à certificação de metrologista. Isso já existe no Brasil. Então, o que possivelmente ou futuramente possa acontecer são essas empresas ou laboratórios, né, envolverem justamente o atendimento dessa norma aí, que pode justamente dar um norte para qualificar um profissional de metrologia, tá? Então, essa norma, só para dar um cenário geral, ela fala do metrologista em 3 níveis, né? O nível 1, né? Nível 2 e nível 3. Em resumo, seria para você, o nível 1 seria para conhecimentos na atividade de calibração, né? Eu vou calibrar um paquímetro. Então, você tem essa certificação. Isso eu estou falando em resumo, tá, pessoal? O nível 2 seria já conhecer procedimentos, incertezas, etc.
E o nível 3, a coordenação ou liderança de um laboratório. Então, existem esses níveis para a área de metrologia. Então, é importante frisar esses pontos, porque eu estou falando de pessoas, eu estou falando de profissionais, e estou falando também da qualificação. Então, esse é um ponto muito característico para você também investir no profissional. Então, já existe essa norma para nortear, por exemplo, a aplicação dela dentro de um laboratório, tá? Ou dentro de uma indústria também. Outro ponto é a questão de treinamento, escolaridade, tem os exames de qualificação, tem habilitação para exames, né? O que mais? Deixa eu ver. E tem também de tempos em tempos tem a recertificação para a área de metrologia também. Então, essa norma dá as diretrizes bem abrangentes para essa qualificação. E a BEND hoje é a que é a responsável para poder fazer toda essa aplicação dessa norma e certificar os metrologistas aí no Brasil, tá ok? Então, na parte pessoal, a gente já falou da compra, do conhecimento que o meteorologista tem que ter, né, para poder estar dando um suporte ao cliente, à empresa que está contratando, de repente orientar ele qual que seria a melhor situação, por exemplo, quando um equipamento está reprovado, e principalmente se vai ter manutenção, se não vai, se vai ter, se eu consigo atender, se eu não consigo, eu indico. Essa informação para o meteorologista, ela é muito importante, porque vai demonstrar que o laboratório está com uma sintonia excelente para o serviço que está atendendo, e quando o cliente questionar, ou até mesmo querer conhecer, esse profissional está ali, podendo responder, orientar, e como a gente fala, ser um consultor para o cliente tomar as decisões mais adequadas para a atividade dele. Esse seria o paraíso. Esse seria o ponto ideal. A sua empresa, o seu laboratório, está preparado para isso? Se sim, excelente. Se não, é um desafio aí para o profissional do futuro. Então, hoje, eu posso dizer que tem laboratórios que, às vezes, hoje, 2021, tem laboratórios que nem abrem o case do equipamento, ou a caixa do equipamento. Não limpa, não troca nem a etiqueta, não se dá nem o trabalho disso. E vende para você que está comprando o serviço. Então, você, indústria, você, laboratório, tem que ter esses cuidados. Você conhece de quem você está comprando o serviço? Então, são situações que, hoje no Brasil, você vai ter demanda para qualquer nível e para qualquer tipo de serviço. Para quem é acreditado, para quem não é, e para os que a gente chama prestadores de serviço, né? Então, são casos bem críticos. Existe uma briga até hoje, desde a época que eu trabalhei no Senai, que era de 98 a 2008, trabalhei no Senai, e desde os anos 2000, vamos colocar assim, anos 2000, quando houve uma disseminação grande aí na acreditação, já existe essa briga. Então, às vezes, porque o serviço de acreditação custa X, o rastreado custa Y, bem mais barato. Então, às vezes tem muito isso daí, tá ok? Então, na questão de pessoal, a gente tem muito isso. Tem o futuro do profissional, quem está prestando serviço também tem essa noção de ser um orientador do seu cliente para justamente ele aplicar vários quesitos importantes.
O meteorologista, o ideal é ser uma pessoa curiosa, que é sempre correr para se qualificar, ter conhecimento e principalmente os desafios relacionados ao negócio. Então, esses são alguns pontos que nós podemos frisar com relação ao pessoal. Com relação aos negócios, agora eu acho que é a parte mais delicada, né? Porque estamos aí no meio de uma pandemia, acredito aí que próximo do término de uma pandemia, e vai virar uma endemia como uma gripe ou como algum outro tipo de doença menos grave, porque a maioria do pessoal está vacinado. Então, o que que acontece? O seu laboratório, a sua empresa, está preparada para 2022? Já começa por aí. Exatamente hoje, 1º de outubro, faltam 3 meses para acabar o ano. Como que está a condição da sua empresa, do seu laboratório? Anda bem? Anda mal? Vai fechar no vermelho ou vai fechar no azul? Ou no verde, como vocês acharem melhor. Então, na questão de negócios, uma condição que eu prezo bastante e tem dado muito certo, as áreas de cada indústria ou de cada laboratório se conversarem, se integrarem, se interagirem. É importante fazer esse tipo de atividade para justamente todos falarem a mesma língua. Existem laboratórios que o comercial está numa pegada, a área de calibração está em outra sintonia, e a área de compras ou RH está em outra sintonia. Isso vai gerar um certo, não só desentendimento, mas principalmente um desalinhamento com relação ao atendimento normativo. O que normalmente eu proponho para as empresas é todo mundo falar a mesma língua. Todos da equipe se conversarem, com reuniões que sejam realmente produtivas. Não a famosa reunião de coisa nenhuma, para não falar outra coisa. Então, primeiro, ter objetivos. Segundo, ter ações na saída dessas reuniões. Principalmente, quem são os responsáveis com prazo. Então, essa é uma vertente que muitos laboratórios só verificam algumas situações. Tem não conformidade? Vamos tratar. Teve faturamento esse mês? Vamos correr atrás. O correr atrás já aconteceu, pessoal. Então, são situações de planejamento, não só comercial, não só de atividade na área do serviço de calibração, mas também um alinhamento para todo mundo falar a mesma língua. Porque tem laboratório que vende, é um representante de alguma marca e, ao mesmo tempo, calibra essa marca. Só que o comercial fala uma coisa e o laboratório fala outra. Se isso for comum à área de vocês aí, que vocês estão assistindo, já é um ponto de melhoria. Já é uma identificação daquilo que vocês precisam melhorar. Não como profissionais, mas como equipe. Então, quando vocês tratam todos que estão envolvidos como uma equipe, a coisa muda de figura. Então, você começa a ter mais sinergia, você sabe aquilo que você tem que fazer, e principalmente, não ser uma ilha
dentro da sua empresa, dentro do seu laboratório. O que seriam as ilhas? Cada um fala uma língua. Cada um fala uma língua. Ao invés de ser uma ilha, virá uma terra só, um continente só. Vocês vão ficar muito mais fortes. Vocês vão ter a premissa de ser consultores do seu cliente. E principalmente quando vier questões negativas, críticas, sugestões para vocês melhorarem, ficar de olho. Principalmente para não perder cliente, porque perdeu cliente, perde receita. Perdeu receita, pode vir cortes. Aí vem cortes de pessoas, vem cortes de recursos, sem começar a fazer uma descrição. Então, para evitar isso, unam-se primeiro, né? Quando a gente fala de negócio, unam-se para ficar mais fortes, para ajudar o cliente a tomar decisão. E principalmente, todo mundo, quando chega lá em dezembro, dia 26 ou dia 30 de dezembro, lá no finalzinho, para a virada de ano, a gente está com lucro, a gente está com receita positiva. Temos aí 3 meses pela frente. O que vocês podem fazer? Primeiro, unam-se. Esse é o ponto principal para vocês direcionarem alguma coisa para fechar o ano, principalmente 2021, que é um cenário totalmente negativo por conta da pandemia, né? Mas já começam a ter ares de melhora para o ano que vem. E começar o ano que vem com, como se diz, sangue nos olhos, faca no dente e ir para cima, justamente para ser um ano melhor do que esse. Então, normalmente eu coloco para os clientes justamente isso, vocês fazerem um alinhamento interno. Os laboratórios, principalmente, precisam se profissionalizar, se juntar, montar equipe e, principalmente, falar sempre a mesma língua. Então, esse é um ponto que eu já vi. O laboratório, não, nós entregamos em 3 dias. O vendas fala assim, não, eu te entrego amanhã. Aí chegou amanhã, cadê o produto? Não, são 3 dias. É isso que realmente precisa ser melhorado. Um outro ponto, quando a gente fala de negócios, é trabalhar os processos internos para ganhar agilidade. Então, esse processo interno, ele precisa ser melhorado. Muitos laboratórios têm, por exemplo, uma demanda, vamos supor aqui, um exemplo, eu tenho uma demanda que hoje, a hora que entra, por exemplo, no seu laboratório, ó, um equipamento para calibrar, estou colocando aqui o celular como exemplo, entrou agora, às 10h30 do dia 1º, quanto tempo esse equipamento vai ficar dentro do seu laboratório? Um dia? Na segunda vocês entregam? 3 dias? 7? 10 dias úteis? Pessoal, não existe. Eu costumo dizer o seguinte, laboratório, prestador de serviço, não é hotel, não é spa para ficar uma semana, 10, 15 dias. Não é spa. Laboratório não é spa. Quanto mais tempo você tem o equipamento do seu cliente dentro do seu laboratório, mais você está perdendo.
Então, isso sem contar os processos internos que você tem para realmente prestar esse serviço para o seu cliente. Esse é um outro ponto. Então, esse é um outro ponto que também é crítico, que muita gente não se apega muito a isso. Hoje, você tem que pensar em processo. Ponto. Quanto tempo demora para o equipamento do seu cliente voltar para ele? Isso vai ganhar agilidade para você. A rotatividade dos equipamentos de vários clientes dentro do seu laboratório vai ganhar agilidade. E, consequentemente, pessoal, dinheiro. Então, é a disponibilidade que eu estou repassando para o meu cliente. Porque, às vezes, ele pede para você uma calibração pensando que é pastelaria. Ou pensando que é pizzaria. Eu vou calibrar, eu vou chegar aí daqui umas... Quanto tempo você demora para calibrar? Não é assim que está funcionando? E o que você está esperando para colocar o seu processo em dia? Entenderam? Então é muito isso agora. A concorrência está aí. Para quem é laboratório, para quem é prestador de serviço como eu, a palavra do futuro é concorrência. Quem se não adequar, está fora. Um outro ponto para os seus negócios é extensão de escopo. Tem laboratório que está com um escopo de acreditação 2 ou mais anos, já faz tempo. Existem, não vou falar nomes, mas tem empresas que querem negócio que estão comprando vários laboratórios. Ou que estão se unindo com outros laboratórios para expandir essas grandezas de uma maneira mais rápida. Vocês já pensaram nisso também? Ou seja, se aliar com outro laboratório em grandezas que vocês não atendem ou que atendem, fazer a negociação para justamente ganhar mais força, como se fosse um grupo. Já pensaram nisso? É isso que a gente tem que pensar, é a concorrência. Um outro ponto que eu coloco aqui para vocês, que eu anotei para a gente fechar, porque se eu for falar, a gente vai longe, é com relação à qualificação do seu laboratório, que é uma tendência hoje relacionada a primeiro ponto. Antes de mais nada, se vocês tiverem perguntas, fique à vontade, tá? Acredito que a gente vai até 10h50 discutindo esses pontos e depois a gente faz abertura para perguntas aí de vocês, tá bom? Mas voltando. Imagine agora que eu tenho 50 laboratórios acreditados. Eu vou me basear no que hoje todo mundo já conhece, tá? Qual que está sendo agora uma especificação que muitos laboratórios não, ou indústrias estão fazendo? Que a sua incerteza seja menor. A especificação do seu CMC, que é a capacidade de medição e calibração. Existem cenários onde eu tenho meu processo que exige uma incerteza baixa. Eu não posso comprar um serviço desse laboratório que tem a mesma especificação num critério. Então, o que eu vou buscar? Um laboratório que tem uma incerteza que vai me garantir um ponto pelo menos mais adequado. Então, já começa essa qualificação.
Algumas empresas já especificam isso. Então, para você me prestar o serviço, você tem que ter uma incerteza de 0,1. Não importando a grandeza, tá? Eu vou colocar aqui como um cenário 0,1. Eu preciso que sua incerteza seja 0,1. Se a sua incerteza, como laboratório, já é igual ou acima, você já está fora. Ou, se não, você tem que conversar muito com o seu cliente. Então, muitas indústrias, até governo, já estão exigindo esse tipo de situação. Então, se você parou no tempo de evoluir com a sua incerteza também, já é um ponto a ser repensado. Poxa, onde eu posso melhorar meu CMC? Porque quando você consulta esse serviço dos laboratórios, às vezes eu tenho 50 ou mais laboratórios só para aquele tipo de calibração. De quem que você compra? De qualquer um? Logicamente, tem a questão de logística, tem a questão de atendimento, tem outras. Vamos supor que o preço é igual para todos, ou pelo menos três que você precisa ali. De quem que você compra? Com a maior incerteza ou com a menor incerteza? A maior não vai te atender, mas você compra às vezes. Então, alguns pontos a serem avaliados também já começa por aí. E os avaliadores ou auditores, eles já veem isso daí também. Você que é acreditado, ou você que é rastreado e está em fase de acreditação, pense nisso. De repente, o critério que você tem internamente, ele é muito apertado. A sua incerteza também tem que ser apertada. E é justamente isso que começa lá em compras. Você que é metrologista, não especifica o critério para a compra do serviço, vai vir qualquer um. A hora que vem qualquer um, na hora que você avalia um certificado, o seu certificado reprova. Então, são alguns pontos que o profissional de metrologia já tem que entender. E quando eu falo quando eu falei de ilhas, é justamente isso. O laboratório tem uma premissa. Ele já entende. Na hora que ele não especifica o critério, compras, vai comprar o menor preço. E essa é a prática, é o menor preço. Só que o menor preço é a maior incerteza. A hora que chegar em você, vai reprovar. Aí não adianta nada. Você já comprou o serviço, já pagou o serviço. E seu equipamento é reprovado. Aí você não tem atenção nesse critério. Aí passa por uma auditoria e toma bomba. Então são situações que eu já tenho que começar a gerenciar dentro do meu processo antes que ele aconteça com uma reprovação ou responda com uma não conformidade. E principalmente, na hora que eu estou querendo diminuir, eu busco uma incerteza no mercado que é o dobro ou maior, o meu CMC também pode ir por água abaixo. Tá? Então, esse é um dos pontos que no negócio tem que começar a ter uma abrangência de equipe para não ter problema lá na frente. Só que isso eu consigo com o tempo, eu consigo discutindo. Então, para você que tem vários padrões que a gente falou logo no começo, para calibrar, você não vai comprar de qualquer um. Você já vai ter que especificar, olhar o seu critério de aceitação interno, consultar a lista, depois fazer a requisição para compras. Compras, eu quero um desses três. Se vira. Aí outros 500. Então, esse é um ponto que a gente fecha na parte de negócio. Então, a compra do serviço, né? O que precisa se adequar a um laboratório para que se profissionalize e ganhe muito na hora de prestar o serviço ao cliente. E principalmente aí a gente ter
um profissional como sendo um consultor, sendo um orientador do seu cliente, principalmente quando vai em loco. Já aconteceu situações que o laboratório ou tinha um profissional não muito qualificado. Isso é fato, esse é um case, tá? Um profissional não qualificado foi prestar serviço na indústria, o cliente acompanhou os primeiros minutos, quando retornou, o processo já estava finalizado. Assim, num passe de mágica, perlim pim pim. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter como indústria, como laboratório, e principalmente orientar o cliente para ter uma performance adequada, tá bom? Agora eu vou falar um pouco de futuro. Opa! Com a questão de futuro, os laboratórios hoje sofrem uma série de desafios aí por conta de não só da concorrência, mas também o que vem pela frente. Então, o que vem pela frente, ele é muito, eu posso dizer que é muito abrangente. Só que na sua área, na área que você demanda algum tipo de serviço, procure conhecer o seu mercado. Não adianta, não existe uma receita do Joel ou de quem quer que seja. Procure conhecer bem o seu mercado para que você possa estudá-lo melhor e, principalmente, chegar a uma condição que você possa vislumbrar outros cenários. Por exemplo, a Rota 2030 vai exigir de algumas empresas algumas situações aí de desenvolvimento. Temos aí carros elétricos que vão chegar a, a, a uma condição de atendimento não só de demanda de manufatura, mas também outros processos. A questão de desenvolvimento de aplicações, os sensores que possivelmente você vai gerenciar toda a fabricação desses carros. A área de vacinas, que aí a gente tem um cenário de desenvolvimento muito bom. Os pesquisadores têm que investir muito na área de pesquisa e conhecimento, principalmente na genética, né? Então já é um cenário muito mais avançado. O cenário hoje que a gente está vivendo de crise hídrica, o cenário de águas hoje exige algumas questões importantes. Um outro cenário que a gente coloca são as indústrias de energia, que tem uma aplicação muito abrangente, né? Tanto em desenvolvimento quanto de controle, e, e também a indústria de óleo e gás, que é um cenário que quem está lá dentro, ele é muito bom. Quem não está, deveria pensar um pouquinho mais. Então, são situações aí que hoje no Brasil a gente tem grandes desenvolvimentos aí. E tem as outras indústrias que às vezes pode demandar um pouco menos, mas que exige algum tipo de demanda de calibração, de ensaios. Então, eu acho que nos vídeos que a Intermetro está colocando, tem a questão de homologação de novos produtos no Brasil. Seja para avaliar o consumo, né, ou desempenho, né? Vamos colocar um desempenho. Às vezes é de ruído, às vezes é de energia, ou outra demanda que é a certificação compulsória. Existe a homologação de qualquer carro que você vai colocar hoje no mercado, ele tem que ser homologado, onde você tem que fazer os ensaios pertinentes àquele produto. Então, existem as normas automotivas para que isso possa ser feito, e principalmente pode ser um cenário para a sua empresa, tá? Ou para o seu laboratório. Deixa eu ver o que mais chegou.
Então, tá, beleza, ó. Sim. É, sem problema nenhum. Uma coisa que eu faço já com bastante frequência é atender quem nos procura, né? Independente se vai ter um serviço futuro ou não. Porque a área de metrologia ela é muito abrangente e às vezes eu posso até dizer que é estratégica, principalmente para qualificar um produto ou um tipo de serviço na qual você vai ter esse resultado confiável, tá? Então você pode até melhorar o cenário hoje no, na prestação de serviço, justamente qualificando a condição do cliente, né? Tá bom? É, vai longe, vai longe. Eu posso conversar com vocês até umas 8 horas da noite, sem parar, sem parar. Mas assim, eu só dei uma pitadinha do que a gente colocou aí, que é a questão da infraestrutura, você avaliar o seu fornecedor de calibração, a questão dos padrões, principalmente saber aquilo que você está comprando, se realmente é aquilo mesmo. A questão de pessoas, a norma 16781, que é a certificação e qualificação de metrologistas, e a questão de negócios. Então, como o desafio veio assim a toque de caixa, né, por conta dessa questão do senhor Oswaldo, um abraço aí para o senhor Oswaldo, e justamente aqui a gente coloca essa informação aí para vocês que estão aí nos assistindo. Agradeço muito a presença de vocês, estou à disposição, juntamente aí com a equipe da Intermetro, que temos uma parceria pela frente aí, né? E grandes desafios aí, porque 2022 está chegando, tá bom?